Uma estrutura muito importante com relação ao nosso sistema nervoso central é o córtex cerebral, porque é ele que vai armazenar as informações que chegam até o nosso sistema nervoso central. É claro que a região do córtex cerebral que vai processar essas informações, que vai armazenar essas informações, é a região mais interna, tá? Nós também temos uma estrutura que vai fazer parte do nosso sistema nervoso central, que é o corpo caloso. Essa estrutura tem por função ligar os dois hemisférios do nosso sistema nervoso central, do nosso cérebro, do nosso encéfalo, tá? Ele liga o encéfalo, o hemisfério esquerdo ao hemisfério direito, tá certo? Ele que faz essa junção, essa conexão dos dois hemisférios. Uma outra estrutura também muito importante relacionada ao nosso sistema nervoso central, né, o nosso encéfalo, na região occipital, que é esse lombozinho, esse altinho que a gente tem aqui, certo? Próximo da nuca, né? Essa região, bem aqui, nós vamos identificar o cerebelo. O cerebelo, ele acaba sendo importante também porque uma das funções dele é atuar justamente na movimentação, nas ações do nosso corpo. Então, essa questão de processamento da fala, da leitura, do andar, do falar, né? Do cantar, do nadar, do correr, essas movimentações, essas ações, essas questões mais dinâmicas do nosso organismo, que se trata justamente aí das movimentações, são processadas, tá? São acionadas justamente por meio do nosso cerebelo, que fica nessa região occipital, tá? Esse altozinho aqui próximo à nuca. E bem abaixo nós vamos ter, né, claro, de uma forma mais interna, ligando aqui o cérebro à medula espinhal, nós vamos ter o tronco cerebral. Esse tronco, na região dele tem um bulbo. Essa região ela é importantíssima, porque veja só, ele tem como função atuar justamente no controle, tá, de ações involuntárias que acontecem no nosso organismo, porque a gente não consegue ter comando sobre essas ações, como por exemplo, controlar a nossa pressão arterial, vai atuar no processo de controlar também a questão dos batimentos cardíacos, tá? Ninguém consegue fazer isso voluntariamente, coração bate, coração para, né? São eles que vão atuar também, essa região do bulbo que também vai atuar com relação, tá? Aos movimentos peristálticos, aos processamentos digestórios e quem controla também a nossa respiração. Então, são ações involuntárias que praticamente vão estar aí a cargo, tá, do bulbo, região presente no tronco encefálico, responsável por controlar essas ações involuntárias. O nosso sistema nervoso central, ele também é formado por duas outras estruturas, tá? São substâncias, que no caso nós consideramos aí a massa cinzenta e a massa branca. Vamos entender de que é que elas são formadas. A massa cinzenta, ela vai ser formada justamente pelo corpo celular dos nossos neurônios. Já a massa branca, ela vai ser constituída do axônio dos nossos neurônios. E aí, detalhe, tem uma relação que muitas das vezes pode confundir as pessoas, tá? Da atuação dessas duas massas, tanto no cérebro como na medula espinhal. No cérebro, a massa cinzenta ela vai se encontrar de forma mais externa, a concentração dela vai estar mais externa. E a massa branca vai preencher a estrutura mais interna do nosso cérebro. Com relação à medula espinhal, já acontece de forma contrária, tá? A massa cinzenta já vai compreender a parte mais interna da nossa medula e a parte branca, a massa branca, vai compreender a camada mais externa da nossa medula espinhal. Então, muito cuidado com relação a essas duas informações, porque acaba que isso pode gerar questões, tá? De atividades, provas, ok? E é uma questão que, consequentemente, se a gente não tiver atenção,
leva ao erro. E para quem não sabe, né, a função dos gânglios nervosos que compreende o sistema nervoso periférico, nós vamos entender que essas estruturas são formadas por corpos celulares, ou seja, aquela regiãozinha dos neurônios, né, onde tem a configuração mesmo de uma célula, que tem um núcleozinho celular, tá certo? Então, enquanto os nervos, tá, eles são formados pelos prolongamentos do axônio, né, pela estrutura do axônio, aquele alongamentozinho, envolvido aí por um tecido conjuntivo, a estrutura dos gânglios nervosos já compreende, né, a regiãozinha circular dos neurônios, tá? Onde nós vamos ter lá o corpo celular, o núcleo celular, aquela estruturazinha que compreende os gânglios nervosos, tá certo? Outro detalhe, o nosso sistema nervoso periférico, ele é dividido em dois outros sistemas, né? E interessante que é muita informação, tá? E aí vocês vão anotando tudo quanto é de informação aí no caderno de vocês, tá certo? Que é para vocês não perderem essas informações, então preste atenção. O sistema nervoso periférico, ele é dividido em sistema nervoso periférico somático e sistema nervoso periférico autônomo. Veja só, qual é a diferença desses dois, né? A grosso modo, de forma mais direta. O sistema nervoso periférico somático, ele tem mais efeito, tá? A gente pode associar a função dele mais relacionada aí ao controle das nossas ações, ou seja, sabe aquelas situações que você consegue controlar, que você consegue conter? Então, essas situações são situações voluntárias, são ações voluntárias que nós conseguimos coordenar. Nós conseguimos receber essas informações, processar elas e dar uma resposta, certo? Porque elas conseguem chegar até o nosso sistema nervoso, o nosso sistema nervoso central. Já a questão do sistema nervoso periférico autônomo, ele está mais a cargo das nossas ações involuntárias, ou seja, aquelas ações que nós não conseguimos controlar. Então, o sistema nervoso periférico autônomo, né, vai ter essa função aí, tá, de desenvolver as ações involuntárias. Por que que acontece essa diferença? Observe, o sistema nervoso periférico somático, ele é formado por nervos sensoriais e motores, tá? Exatamente, aqueles que conseguem levar a informação, os sensoriais, e os motores que conseguem encaminhar a resposta, certo? Já o sistema nervoso periférico autônomo, eles são formados apenas por nervos motores. Então, somente aqueles nervos, tá, que levam a informação, levam a mensagem. E aí, consequentemente, tá, a gente não consegue ter um controle dessas ações, tá? Elas não chegam e são processadas para depois ser devolvidas em forma de resposta, não. Ok? Detalhe, foca no sistema nervoso periférico autônomo, tá? Esse sistema, ele é dividido em outros dois. Ele é dividido em sistema nervoso periférico autônomo simpático e parasimpático. Veja só. Você vai associar dilatação de pupila, você vai associar aquelas situações de alarme, tá? Então, o simpático, ele é mais agitado, ele é, digamos assim, né? Ele é um sistema mais agitado, ok? Porque nele atua a substância denominada de noradrenalina, tá? Então, a noradrenalina, ela causa uma agitação, né? Já o sistema nervoso periférico autônomo parasimpático, ele é aquele sistema nervoso que ele é mais equilibrado, ele tenta controlar, entendeu? Enquanto um é agitado, o outro ele já tem mais ação de controle sobre o outro, tá? E nesse sistema nervoso vai atuar a substância acetilcolina. Detalhe, gente. Tô falando dessa forma porque na maioria das situações, tá? Do nosso comportamento, da nossa fisiologia humana, geralmente, esses dois sistemas, eles acontecem dessa forma. Um é mais agitado e o outro tem mais ação de controle. Mas nem sempre vai funcionar dessa forma. Vai ter situações que nós vamos ver de forma contrária, tá certo?
Então, por isso que é importante vocês fazerem a leitura do livro didático também, porque traz um material que auxilia nesse processo de informação, tá certo? Bom, meus queridos, esse foi o assunto da nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham compreendido, certo? Qualquer dúvida, pode encaminhar as perguntas, façam a atividade com muito foco e atenção nas informações que foram passadas para vocês nessa aula de hoje, tá ok? E até a nossa próxima aula. Fiquem com Deus!